A análise dos resultados das negociações salariais da Database Março revela que foi mantida a tendência de melhora do quadro dos reajustes observada nos últimos meses. Dos 290 reajustes analisados pelo Diese, 74,1% resultaram em ganhos acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o INPC-IBGE. E para falar mais sobre esses números e resultados, eu converso com o sociólogo do Diese, Luiz Ribeiro. Luiz, seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Bom, Luiz, por muito tempo, considerando a média entre ganhos reais positivos e negativos, o trabalhador brasileiro perdeu o salário. O que podemos esperar, então, com esse novo resultado? O resultado de março, abril, na verdade, ele se encaixa na tendência mais recente de recuperação dos salários, né? As categorias que vêm negociando, pelo menos do final do ano passado e no começo desse ano, vêm obtendo mais ganhos reais do que o que a gente observava durante os anos anteriores, né? Mais especificamente o governo anterior, né? Ali a gente teve um momento de 2 anos seguidos de perdas sistemáticas, né? Na média, as categorias estavam perdendo nas negociações da database, e agora, a partir já do finzinho do ano passado, mas principalmente nesse ano, a gente já vê um quadro diferente de recuperação. A gente acredita que esse quadro é um quadro forte, né? Ele está se mostrando estável e torcemos para que ele continue, né? A tendência, então, a médio e longo prazo é que isso continue, então, Luiz? Olha, os dados, eles mostram isso, que tem uma certa consistência. A inflação baixa, por exemplo, que a gente vem observando nos últimos meses, ela contribui bastante, né? Mas para ter um crescimento vigoroso, acreditar de fato que estamos num outro patamar, assim, é preciso mais coisas, né? É preciso ter que a economia deslanche de fato. E aí, como nós vimos nas matérias anteriores, a questão da taxa de juros é essencial, né? É preciso reduzir a taxa de juros para, sim, a atividade econômica voltar e aí, sim, os reajustes começarem, quer dizer, se mantiverem e consigam recuperar essas perdas que ocorreram nos últimos anos, né? Por falar nessa questão de perdas, o salário mínimo ele perdeu o poder de compra, Luiz? Aí no governo Bolsonaro, e houve uma paralisação da política de valorização do salário mínimo. O que reforça a necessidade, então, de se ter uma política do salário mínimo, de valorização? A política do salário mínimo ela é essencial por várias razões, né? Mas principalmente porque ela é um instrumento ótimo para redução da desigualdade salarial, né? E nós que analisamos os reajustes salariais sabemos que o salário mínimo ele tem uma importância muito grande por estimular e por criar uma certa pressão para que aquelas categorias que não têm um poder de fogo muito grande nas negociações da base, sejam por fatores estruturais do mercado de trabalho, sejam por outros fatores, elas são muito auxiliadas, né? Elas têm uma influência muito positiva do ganho real do salário mínimo, né? Esse começo de ano, que nós tivemos aumento real em janeiro e agora temos um novo aumento real em maio do salário mínimo, ela já está mostrando seus efeitos positivos, principalmente nas categorias dos serviços, né? São categorias, algumas das categorias de serviços são muito fracas, né? Nas negociações de database, é porque elas estão dentro de uma conjuntura ou dentro de um marco de mercado de trabalho que é muito desfavorável ao trabalhador. E aí, para essas categorias, um reajuste real, né, acima da inflação salário mínimo é essencial. A retomada, nesse sentido, é extremamente positiva e a gente acredita que vai trazer efeitos benéficos, né, a retomada da política da valorização do salário mínimo. Que venham bons tempos para nós, trabalhadores, que precisamos, né, Luiz? Bom, obrigada. Exatamente. Obrigada, pela sua participação aqui no seu jornal nesta terça-feira e uma boa semana para você. Para você também. Obrigado. Até a próxima.